ideia a maneira como a autotransformação se relaciona com transformação sistêmica parte da premissa de que nós vivemos em um mundo feito de sistemas, né? Embora nem sempre estejamos conscientes da sua influência, nós trabalhamos com eles e dentro deles. Se vocês perceberem na fala de vocês, quando vocês descreviam essas situações, vocês estavam tocando, né, acessando e reconhecendo um sistema onde vocês estavam inseridos. Talvez esse sistema seja um pouco mais claro na forma de uma equipe de trabalho, de um projeto, de um coletivo, de um grupo, enfim, de uma instituição. Às vezes seja um pouco menos óbvio e às vezes talvez nem tenha exatamente essa conformação de um sistema, mas sabemos que a todo momento estamos participando de um sistema, né? Mesmo que essa situação que a gente escolheu para observar agora não atenda, né, aos critérios do que é um sistema, e a gente vai ver isso na próxima trilha, a gente pode partir da premissa de que o tempo todo a gente está envolvido por sistemas, porque a vida se organiza assim, né, de forma aninhada, sistemas dentro de sistemas, que via de regra são sistemas vivos, dinâmicos, evolutivos, que estão na sua trajetória evolutiva e nos quais a gente está implicado, está envolvido, né? Então, participar desses sistemas não é uma opção. Nós estamos participando de sistemas. A questão é como nós vamos participar deles. O Bill Reed, que é um dos membros do Regênesis, ele, numa palestra que ele deu, ele falou que mesmo os grandes místicos e sábios do mundo, eles eram intencionais apenas 20% do tempo da vida deles, e que no restante do tempo eles eram reativos ou, enfim, agiam de forma automática. Então, agir de forma intencional realmente é uma capacidade que nós precisamos cultivar. Assim, a maior parte do tempo nós não estamos agindo de forma intencional, porque essa nossa capacidade de autodeterminação, que é uma propriedade da nossa integralidade, né, do princípio de integralidade, na condição humana ela não está dada, nós precisamos cultivá-la, né? Nós somos trabalho em progresso, como se diz, como a gente trouxe lá na trilha. Então, a questão é que a gente pode escolher como a gente quer participar. E transformação sistêmica é sobre isso, no final das contas. Claro que quando a gente pensa em níveis de design e de projetos, e de territórios socioecológicos, a gente pode... essa é uma camada de complexidade a mais, né? Onde a gente poderia aprofundar essa discussão. Mas, para agora, a gente pode entender a transformação sistêmica como... a nossa capacidade de participar intencionalmente nos nossos sistemas, onde nós estamos implicados, nos quais nós estamos envolvidos, de forma a gerar padrões de saúde, que escalam, né, que reverberam, que ondulam para além de nós, né, e cujo efeito talvez nem seja exatamente previsível ou não possa ser garantido da nossa parte, mas nós podemos escolher nós podemos escolher participar apropriadamente, né, responder adequadamente e agir de forma intencional, na medida que a gente cultiva a agência pessoal, cultiva a intencionalidade autorreflexiva, cultiva o lugar interno de poder. E a questão é que esses sistemas onde nós participamos, eles estão em um processo de desenvolvimento, eles estão se desdobrando, enquanto sistemas integrais, né, que tem uma essência que está no seu processo de realização através de novos e melhores potenciais, ele está se desenrolando, né, ao longo do tempo. Então, participar de forma a desenvolver um sistema vai além de configurá-lo ou de mantê-lo. Em vez disso, o desenvolvimento revela, ou participar, sendo informado pelo princípio de desenvolvimento, revela um potencial inerente a um sistema e o move em direção à sua atualização, de uma forma contínua e evolutiva. Então, em um mundo vivo e em regeneração, o eu que nós precisamos atualizar é um eu que atualiza sistemas. Esse trecho tá no livro do Regênesis, informa um dos princípios do desenvolvimento regenerativo, que é torne-se um atualizador de sistemas. Tornar um atualizador de sistemas significa colocar o nosso trabalho, o nosso processo e o nosso trabalho de autodesenvolvimento a serviço do desenvolvimento dos sistemas aos quais nós participamos.
Porque o que nos informa a respeito do que nós precisamos cultivar, das capacidades que nós precisamos construir para gerar saúde nos sistemas onde nós estamos, é os sistemas, né? Um trabalho de autodesenvolvimento que é informado só por um eu, né, autorreferenciado, autocentrado, ele corre muitos riscos de esse trabalho de desenvolvimento estar descontextualizado do seu contexto, que é o contexto que nos nutre, né? É o contexto onde a gente pode tirar informação necessária e preciosa sobre quem nós podemos ser e como nós podemos desenvolver capacidades em nós que ajudem esses sistemas a se tornarem mais saudáveis, mais resilientes, mais vibrantes, mais capazes de perseguirem a sua própria trajetória evolutiva. E isso não é uma... Claro que a articulação dessas ideias dessa maneira é particular do paradigma regenerativo, da regeneração a partir da lente do desenvolvimento regenerativo, mas algo muito semelhante a isso, a essa ideia de participação apropriada, de um eu que se atualiza para atualizar esses sistemas, ela se estende, né, com certeza, para além dessa lente. Quando a gente olha, por exemplo, para a psicologia humanista, existencialista, fenomenológica, a gente vai encontrar um sentido muito semelhante a esse. Não sei se vocês já ouviram falar do trabalho do Viktor Frankl. Ele escreveu um livro que chama Busca por Sentido. Ele foi ele viveu em campos de refugiado durante a Segunda Guerra Mundial, campos nazistas, e ele desenvolveu boa parte das perspectivas psicológicas dele ali. E ele é uma grande referência, é um psiquiatra, e é uma grande referência para a psicologia humanista, existencialista. E ele diz que, se a busca por sentido é propriamente o que define a condição humana, e existe um certo consenso, né, na psicologia a respeito disso, a autorrealização, ela não é nem a nossa busca primeira, nem a última. Ela é o efeito da realização de um sentido no mundo. Então, essa busca por sentido que nos faz humanos, né, essa vontade de ser quem nós aspiramos ser, diz respeito não a encontrar um sentido de nós de dentro para fora, né, mas de preencher um sentido no mundo. Porque, como ele diz, a existência humana é como o olho, que só pode cumprir sua função de ver o mundo enquanto não vê a si próprio. É na medida, então, que a gente vai sendo informado pelo meio, que a gente vai descobrindo, né, quem nós podemos nos tornar, que capacidades a gente precisa desenvolver. E existe um entendimento também, nessas correntes psicológicas, de que o ser humano está em busca de autorrealização, ele está em busca de atualização de si mesmo. E isso acontece através da nossa busca por sentido, por significado, né, por nos realizar na vida. Essa busca por atualização de si mesmo, ela honra o princípio do desenvolvimento. Nós queremos realizar mais a nossa essência, mais o nosso potencial singular no mundo. E não sei se vocês lembram, mas a ideia de potencial diz respeito à conciliação de duas forças, uma essência que é singular e um contexto que informa como essa essência pode gerar valor nesse contexto, como ela pode se tornar indispensável a esse contexto. Então, a gente entende que esse trabalho de desenvolvimento, ele honra esse princípio de atualização como um impulso inato, né, de sistemas vivos, e que honra também, né, a noção de que a direção para onde a nossa atualização caminha é uma direção que ajuda a gerar padrões de saúde nesses ambientes, nesses contextos, né, que nos nutrem. Então, assim como não podemos pensar em autorrealização fora do contexto de sistemas, trabalhar na atualização de sistemas requer que nos tornemos indivíduos que se realizam. Enfim, essa é a síntese, né, entre esse entendimento de autotransformação e transformação sistêmica. A gente, da mesma maneira que o nosso processo de desenvolvimento é informado por sistemas, a gente precisa realizar o nosso potencial singular e desenvolver capacidades que nos
que honrem, né, essa noção de autorrealização. E esse trabalho de autodesenvolvimento, dessa perspectiva, né, da mente, do paradigma regenerativo, não é sobre tanto, né, o desenvolvimento de algumas habilidades ou um alto nível de integridade, de coerência, é menos sobre isso, mas mais sobre o trabalho que a gente faz enquanto a gente vai experimentando, enquanto a gente vai vivendo, né? Então, não é um trabalho no sentido capacitante, né? A gente pode fazer a trilha, né? Atributos da liderança regenerativa, a gente pode sentar ali, realizar as práticas, e diferente de um processo de capacitação técnica, onde depois de algum esforço a gente desenvolve algumas competências técnicas, esse é um trabalho que precisa da atuação do tempo, né? E de um nível de comprometimento e de envolvimento que é cotidiano, né? A gente realiza esse trabalho na medida que a gente se envolve com a vida, né? Na medida que a gente recobra esses princípios e essas diretrizes de ação, né? Possíveis orientadoras de ação no nosso cotidiano. E no final das contas ele é sobre transformar, né, a maneira como a gente pensa e quem nós somos capazes de ser. Isso não é bem simples de dizer, não tão simples de fazer, mais difícil de fazer ainda quando é necessário, né? Mas, em síntese, com isso, o que eu queria trazer é esse convite para que a gente, através da reunião, né, entre essas duas polaridades de autotransformação e transformação sistêmica, a gente assuma o compromisso de catalisar processos geradores de saúde ou regeneradores de saúde nos contextos onde nós estamos. Se a gente aplica, né, os primeiros princípios da regeneração e a gente está consciente de alguns atributos que a gente pode cultivar, a gente está criando as condições para que a nossa participação seja apropriada nos sistemas onde nós estamos e que a nossa participação seja capaz de gerar esses padrões de saúde, de revitalizar os sentidos, os significados e a vida desses todos que nos envolvem, seja eles o que forem. E a gente faz isso cultivando algumas capacidades evolucionárias no sentido de que elas são compatíveis e reconhecem a natureza complexa, ambígua, paradoxal e evolutiva da vida. Os atributos que a gente está trabalhando ao longo da trilha, eles honram essa noção de capacidades evolucionárias e não de competências técnicas. E aqui eu trouxe também algumas outras formas da gente conceber essas capacidades. E, com certeza, uma delas é sobre acolher a complexidade, né? Os sistemas humanos as pessoas têm perspectivas muito múltiplas, né? Estão desempenhando papéis que são extremamente ambíguos, né? Então, os ecossistemas também são extremamente complexos. E para a gente trabalhar com a complexidade, a gente precisa trabalhar de forma criativa com a ambiguidade, com a incerteza. E aí a próxima trilha de pensamento sistêmico vai ajudar a gente bastante a entender como que a gente pode manejar essas condições que são próprias da vida, né? E estão presentes nas pessoas e nos fenômenos vivos com quem a gente se relaciona. Prontidão para estar presente e clareza de propósito que a gente vai cultivando à medida que a gente vai praticando, né, a autorreflexão, a intencionalidade, também são capacidades importantes. A sensibilidade para perceber esses padrões invisíveis, né, a capacidade de discernir o que é mais essencial, mais substancial e está obscurecido por padrões aparentes também. E principalmente, essa é uma ideia que está presente no atributo de consideração externa, nos tornar ouvintes, né, humildes, como a Ana trouxe, e defensores ferrenhos do potencial não expresso de todos os fenômenos vivos com que a gente se relaciona. Eu acho que uma máxima, se a gente pudesse incorporar
desse trabalho de autodesenvolvimento informado pela regeneração seria essa: entender que tudo está no desdobramento evolutivo de si mesmo, querendo realizar mais a sua essência singular, manifestar mais o seu potencial, e nós podemos ajudar esses sistemas a desenvolver neles as capacidades que eles precisam para se tornar capazes de realizar esses potenciais. E para isso a gente precisa cultivar e manejar o nosso estado interior de ser, para que a gente possa cultivar uma vontade viva de servir como instrumento para esses futuros emergentes, né? Para esses cenários de manifestação de potenciais de ordem superior. E obter um sustento e uma nutrição dos processos de mudança e não da realização da mudança, porque esse é um trabalho que a gente faz, cujos resultados nem sempre a gente vê, ou quase nunca a gente vê, né? Então, cultivar essa motivação, uma agência pessoal cuja base, né, cuja motivação está em participar dos processos, né, e não em perceber, né, ou reconhecer os efeitos e os benefícios da nossa participação nos processos. Enfim, então só algumas ideias para a gente amarrar um pouco mais a premissa, né, que informa essa trilha. E isso, queria ouvir um pouco de vocês agora, como que isso chega em vocês, e também trazer uma pergunta, uma curiosidade. Vocês não precisam responder, mas isso é algo que eu conversei com o Felipe. Eu fiquei curiosa para entender quando é que a gente se vê desempenhando esse papel, né, de agente de regeneração. Em quais contextos a gente se vê desempenhando esse papel? Porque com essa apresentação, o que eu tentei trazer, e com a trilha também, é a ideia de que, de algum modo, a todo momento, nós estamos diante da possibilidade de desempenhar esse papel. Para além dos nossos possíveis ativismos ou da nossa condição de liderança em algum projeto, em alguma organização, enfim, a gente pode radicalizar, né, essa ideia de liderança regenerativa ou de agente de regeneração para a nossa vida, né, assim, para as situações mais singelas e cotidianas dela.